paz do Senhor. Amém. Agradeço mais uma vez a direção da família aí, amém? Pela confiança mais uma vez. Está pregando a palavra de Deus, culto da família. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Glória. Êxodo 3, versículos 9. Eu vou narrar para ser mais. Queríamos ler do 1 ao 12, mas vamos do 9. Fica mais rápido. Quem achou, dá glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória. Tema da mensagem: resgatando a família da escravidão no Egito. Quando um dos diáconos, Estevão, ele está falando perante o Sinédrio, um discurso bem teológico, ele narra e diz que nesta época aqui de Moisés houve um decreto por parte do faraó do Egito que toda criança que nascesse sendo do sexo masculino deveria ser morta. E os pais, segundo lá o nosso irmão Estevão, já estavam rejeitando seus filhos. Eles não queriam tomar para si os filhos, porque havia uma lei que todo filho homem deveria morrer, e eles estavam aceitando a submissão do faraó. Joquebede, mãe de Moisés, ungida por Deus, ela confecciona um cestinho, coloca betume nele, coloca Moisés dentro e coloca Moisés no rio Nilo, junto aos juncos. O cestinho não desceu, só o da Disney, amém? O cestinho ficou junto aos juncos e Miriam, sua irmã mais velha, de longe olhando. A filha de Faraó vai passear, ouve o choro e manda que uma de suas servas vai pegar o menino. E ela olha para o menino, se apaixona pelo menino e tenta levar o menino para si. Miriam se apresenta e diz: olha, esse é filho dos hebreus, eu posso trazer a ti uma ama de leite, traz a sua própria mãe, vê como Deus é maravilhoso. E agora o menino é sustentado pelos seios de sua mãe recebe uma quantia de dinheiro para cuidar do seu próprio filho, porém chegou o momento em que teria que entregar Moisés para o Egito. Aproximadamente numa idade de 40 anos, Moisés, segundo a tradição, ele toma ciência da sua história, ele vai visitar os seus irmãos que estavam na terra de Gósen. E quando ele está no seu ofício, vendo um egípcio maltratar um filho de Israel, ele vai em defesa do seu povo e mata o egípcio. Um tempo depois, quando os filhos de Israel estão discutindo e ele vai apacentar, eles perguntam: quem te colocou por juiz sobre nós? Por acaso você quer nos matar como matou também o egípcio? Então Moisés, ele foge. Ele chega nas terras de Midian e, chegando ali, vem umas donzelas trazendo o rebanho de seu pai Jetro para tomar água,
E quando ela chega no poço, primeiro, alguns homens tentam maltratá-las e tomar a água que elas tinham separada para o rebanho de Jetro e dar para o seu rebanho. Moisés vai e defende as donzelas. Elas o levam para a sua casa, ele conhece Jetro e fica com Jetro, casa com uma de suas filhas, e o tempo vai passando e passam-se assim 40 anos. Moisés já tinha 2 filhos. Moisés estava apacentando o rebanho do Senhor perto do monte, onde os hebreus diziam que era a morada de Deus, muito farto em vegetação, porque os pastores não ousavam, segundo Flávio José, levar o seu rebanho para lá, porque aquele monte era conhecido como o Monte da Santidade, ou morada do Senhor. E eles, temendo o lugar, eles não levavam os seus rebanhos para ali. Um dia Moisés leva o seu rebanho e, quando ele está apacentando o seu rebanho, ele olha para uma planta, uma sarça. A sarça, ela está com uma chama acesa e ela não se consome, ela não murcha, ele toma um espanto para aquilo, e quando ele se aproxima daquele lugar santo para ver o que era aquilo, ele ouve a voz de Deus. Glória. Não te achegues para cá. O lugar que você pisa é lugar santo. Ele já sabia disso. Já via ali na redondeza, os pastores já diziam: aquele monte é a morada do Senhor. O Senhor, ele se apresenta a Moisés, ele diz: olha, eu tenho visto e ouvido o clamor dos meus filhos no Egito, por causa dos seus exatores, ou seja, por causa dos egípcios que estão maltratando o meu povo. O seu clamor chegou a mim, e eu desci para livrar, e eu te enviarei até o Egito. Sabe o que Moisés responde? Não. Resumindo, não. Dizer não para Deus era ignorar que no Egito ainda estava a sua irmã mais velha, Miriam, estava Arão, seu irmão, seus tios, seus primos, seus sobrinhos, provavelmente os pais não. Os ossos de José ainda estavam no Egito. Após José diz, antes de morrer: olha, Deus enviará um libertador, e quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos com vocês. Mas ele diz: não, Senhor, eu não vou, porque entre largar o rebanho e atravessar o deserto e entrar no Egito, é mais cômodo ficar atrás das malhadas das ovelhas. Mas o que será de Miriam? O que será de Arão? É muito cômodo vir para a igreja, e nós devemos vir, ouvir hinos maravilhosos, a nossa alma tremer sentindo a presença de Deus. Mas enquanto aqueles que estão no Egito, o que será feito deles? Quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas almas, nós temos que também aceitar a sua missão. Jesus, ele diz: ide e pregai o Evangelho, fazer discípulos, ide e ensinai. A nossa missão como homens e mulheres de Deus é resgatar o povo que está sofrendo no Egito. Quando o Senhor, ele chama Ezequiel, ele diz: olha, quer ouçam, quer deixam de ouvir, eles saberão que no meio deles teve um profeta. Mas abre a tua boca, come do rolo que eu te dou, e fala para os filhos de Israel. Quer ouça, quer deixe de ouvir, porque casa rebelde são. Aí ele ouve a voz de Deus, ele cai. Aí o Senhor fala com ele: levanta, ponte de pé e falarei contigo. Ele diz: é o momento que eu me coloquei de pé, eu ouvi a voz do Senhor e entendi o que o Espírito estava falando comigo. Mas à frente do texto ele diz: eu ia muito triste no meu ardor por causa da mensagem, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Nós só precisamos da presença de Deus para invadir o Egito e resgatar as almas que estão sofrendo. E no meio dessas almas tem parentes nossos. Pode ter um tio,
pode ter um irmão, pode ter um filho, pode ter uma filha. Porque a sociedade hipócrita, ela diz o seguinte: errou, ele que deu o jeito dele negativo, atravessa o Egito, vai lá e diz para ele: Deus tem um plano na sua vida. Aleluia! Não adianta atravessar e falar: não, você errou, você está aqui, porque não, isso aí ele já sabe. Atravessa, entra no Egito e diz: Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano de salvação para a sua alma. Oh, maravilha! Glória a Deus! Moisés é convencido por Deus. Ele dá a desculpa que o povo não vai ouvir, que ele não sabia mais falar o idioma. Olha, eu sou pesado de língua, ele não era gago. Ele diz: olha, Arão, teu irmão levita. Deus lembra ele: ó, você é da tribo de Levi, o teu irmão, ele está lá, e ele será profeta. Eu falo contigo e você fala com ele, ele fala para Faraó, mas você vai. E convencido, ou talvez contrariado, ele vai, pega a sua mulher, fala com o seu sogro o abençoa. Quando chega numa estalagem, o texto diz que Deus o quis matar. A mulher pega uma pedra, circuncida o seu filho. A Bíblia não diz se o mais velho ou se ele levou os dois. Joga os prepulsos nos seus pés, diz: homem sanguinário. Ele tinha saído para fazer a obra de Deus, mas dentro de casa ele não tinha feito a obra. Do mesmo jeito que o povo de Israel ficou 40 anos no Egito e levantou-se o faraó que não ouviu falar de José, se o faraó não ouviu falar de José, quem dirá de Deus? Moisés também se estabilizou e não cumpriu nem a lei de circuncidar, o sinal que Deus tinha com Abraão, ainda não era a lei da circuncisão. Ele não circuncidou o seu filho. E a mulher cobrou a ele: homem sanguinário. Então, se eu não consigo fazer a obra dentro da minha casa, ainda que Deus me chame, eu não terei sucesso. Aleluia! A ovelha mais difícil de lidar com ela é que estão debaixo do nosso teto. Sabe por quê? Porque a minha esposa e os meus filhos têm meu testemunho 24 horas por dia. Quando eu fico irritado, eles ouvem. Quando eu digo assim: eu vou para a igreja hoje, mas eles ouvem o meu mais. Ah, hoje é a escola dominical. Ah, meu Deus, eu queria ficar na cama. Eles ouvem que eu estou dizendo que eu queria ficar na cama. Mas quando chega aqui, nós somos fervorosos. Quando chega aqui, nós somos avivados. Eis, diz Isaías, que ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que ele falou? Manda meu irmão. A primeira responsabilidade com a nossa família é nossa. Aleluia! Porque se nós não cuidarmos, o mundo não vai cuidar. Ah, mas ele errou, não tem problema. É uma mentalidade medíocre. Não, agora você vai ter que dar o seu jeito. Até aqui eu pude te ajudar. Você vai ter que trabalhar, é problema seu. Mas o rico, ele não pensa assim. Ele adquire ali a sua riqueza e ele prepara o seu filho. Então ele estuda na melhor escola. De preferência ele não trabalha. Se trabalha, trabalha junto com o pai. Tem os melhores livros, os melhores cursos de inglês. Aí quando o nosso filho vai para o mercado de trabalho, vai estar disputando com ele. E quem que pode diminuir essa disputa? Nós, cabe a nós instruir os nossos filhos, dar vida por amor aos nossos filhos, dar o melhor para eles. Quando o povo de Israel chega no Egito, Deus diz: olha, vocês vão morar no melhor que tem na terra do Egito. Cabe a cada um de nós cuidar da nossa família. Aleluia! Amar a mulher não é dar sapato novo todo ano, nem vestido toda hora. Isso até faz parte, a mulher se alegra. Glória a Deus por isso. Mas isso não é amar. Porque as amantes também recebem isso.
Isso não é zelo. Amar é ter compromisso. Glória. Aleluia, Jesus. Amar é zelar pelo matrimônio. Aleluia. Amar é zelar pela aliança que foi feita diante do altar do Senhor. Glória. Aleluia. Amar é cuidar dos filhos. Obrigado. Aleluia, Jesus. Manda! Outro, não, você vai. Outro exemplo, Ezequias e Josias, os reis chamados reis da reforma, restauraram o altar do Senhor, quebraram as estátuas, os balaíns, trouxe o povo de novo para a comunhão. No tempo de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, ele tenta invadir o reinado. Ainda diz assim, ó, este rei está dizendo para você confiar nos seus deuses, não vai adiantar de nada, porque os outros reis das outras nações também falaram. Aí esse homem se humilha, manda chamar o profeta Isaías. Isaías, vem comigo, vamos orar. Pega as cartas de afronta do rei da Síria, leva para dentro da casa do Senhor e apresenta a Deus. Vamos trazer Ezequias para os dias de hoje. Ele não ia colocar no WhatsApp, ele não ia colocar lá no status dele. Estou decepcionado. E Deus está alegre? Não aguento, mas não aguento o quê? Aleluia. O que nós fazemos é uma gota no oceano. E o pior de tudo, Deus não precisa de nenhum de nós para fazer a obra. Quando Saul se exaltou, ele diz, olha, eu tenho um melhor do que você. Deus já te rejeitou e já escolheu um que é melhor do que você. Aleluia, Jesus. Deus não precisa de mim para fazer a obra. Quando chega no capítulo 38, Ezequias, ele, após vencer, após nos dar vitória, ele é acometido de uma doença. Passava um emplasto de figo sobre a doença. E Isaías vai lá e diz, olha, você prepara a tua casa, bota ela em ordem, faz o teu testamento, deixa tudo certinho, e tu vai morrer. Ele vira para a parede e diz, Senhor, lembra-te, Deus não deve nada para ninguém. Lembra-te que eu fui fiel. Aí o Senhor lá do céu, Isaías, minha volta para ouvir, vai lá e diz para ele que eu tenho mais 15 anos para ele. Quando nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo de número 32, versículos 24 a 26, nos diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, orou ao Senhor, a qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se fez, porque o seu coração se exaltou, porque veio grande indignação sobre ele, e sobre Judá, e sobre Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba de seu coração, ele e seus habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Ezequias, ele fica curado. E agora um rei, lá da Babilônia, ele ouve e manda um mensageiro, vai lá visitar esse rei, vai saber o que aconteceu. Ezequias, tão exaltado, ele mostra tudo o que tem na casa dele. Olha, esses aqui são os escudos, isso aqui são as lanças, isso aqui são as riquezas. O que tem dentro da tua casa pertence a você e a sua família. Eu fico admirado aqui, vai comer um cachorro quente, aí faz uma selfie, cachorro quente. Eu trabalho em mercado, irmão, a gente faz selfie em mercado. Do lado das bananas lá fazendo selfie. Para quê? Para mostrar para os outros aquilo que não tem. O profeta Isaías chega para ele e diz: quem são esses homens? O que eles vieram fazer aqui? Eles vieram me visitar. O que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo. 2 Crônicas, capítulo
32, versículo 31. Ezequiel, o profeta diz assim para ele: olha, tu fizeste uma loucura em Israel, porque esse mesmo povo vai levar os teus filhos cativos para a Babilônia, e eles serão eunucos na Babilônia. O que é ser eunuco? Eunuco é ser castrado, não terá mais descendência da sua família. Haverá paz no teu reino, porém, quando chegar o tempo dos teus filhos, sabe qual foi a resposta dele? Que me importa, porque vai ter paz no meu tempo. Ou seja, problema é dos meus filhos, eles que resolvem os problemas dele. Eu não quero nem saber, eu tenho testemunho. Deus me curou, e eu mostrei mesmo. E se vai vir problema no reinado deles, o problema é deles. Como é que um homem que é usado por Deus, restaura uma nação, não está preocupado com a sua casa, com a sua descendência? Eu não consigo ler Lamentações de Jeremias sem chorar com ele. Não honraram os velhos, não honraram os sacerdotes, não honraram as viúvas, violentaram as damas, as princesas, as moças de Israel, e os jovens mataram a espada. E sabe o que Ezequiel responde aqui? Problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. O que importa é que agora eu já fiz a minha obra e eu vou ter paz. O que vai vir depois não é problema meu, é problema meu. O que vai acontecer amanhã com os meus filhos é problema meu. Eu vou instruir eles no caminho que o Senhor mandar. E se eles errarem, eu vou até lá e vou falar: você errou, mas se levanta, seja homem. Glória. Glória. Foi o conselho de Davi para Salomão: olha, eu estou indo para o caminho de todo homem. Ser homem faz a obra. E o que nós temos feito pela nossa casa? E é difícil, não tem receita. Tem pai que conseguiu cortar a internet, tem pai que cortou a internet e piorou. Tem pais que aconselharam, alguns filhos ouviram, outros pioraram. Mas nós vamos tentando. Aleluia. Nós vamos conversando. Nós vamos dialogando. Nós vamos instruindo. Nós vamos corrigindo. Corrigir não é espancar. Corrigir não é espancar. Mas nós vamos corrigindo. Nós vamos tentando aparar as arestas. Porque depois vai vir a profissão, a faculdade, o casamento. Porque o filho ou a filha casando não deixa de ser filho. A preocupação é a mesma. E nós temos que estar preparados a ouvir a voz de Deus para atravessar o deserto e entrar no Egito e resgatar os nossos parentes. E não ser como Ezequias, homem de Deus perante o povo, mas no seu interior não estava nem preocupado que os seus filhos iam sofrer na Babilônia. Porque filhos aqui eram os parentes mais distantes, era a sua descendência. Eles vão levar para a Babilônia, serão eunucos lá. Na primeira leva já foi o que tinha a nata de Israel. Os intelectuais de Israel já foram na primeira leva. Do que adianta, irmão, nós orarmos, sustentarmos os nossos filhos, dar o melhor estudo, se eles forem levados para a Babilônia? Nós vemos aí essas faculdades, como é que estão? Não há temor de Deus, não há reverência à palavra do Senhor. Vamos deixar mesmo eles levarem nossos filhos para a Babilônia? Vamos deixar que eles envergonhem o nosso ministério? Vamos instruir, vamos corrigir, vamos exortar com a palavra de Deus. Ela é apta, mas afiada é que espada de dois gumes vai até a intenção. Na divisa do espírito e da alma, vai lá e fala o coração do homem. E nós não podemos negligenciar a palavra dentro do nosso lar. Paulo, ele diz em Romanos capítulo 5,
a partir do versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem quer ter tribulação hoje? Se o funcionário está dando um problema, coisa que você consegue corrigir, manda embora. É mais fácil mandar embora. O filho não quer obedecer, manda embora. A filha não vigiou, manda embora. Sabendo que as tribulações produzem paciência. A paciência, experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. O que ele está dizendo aqui? A prova que Deus nos amou é que Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu único Filho, santo, Aleluia. Aleluia. para morrer por nós. Glória. Qual era a nossa situação? Ímpio. Aquele que comete maldade, impiedade é maldade. Desviado de Deus, condenados à ira futura. Deus envia o Salvador, aleluia. Glória. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos. Seremos por ele salvos da ira. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados. Grava essa palavra, reconciliados. Como Deus, pela morte do seu Filho, muito mais estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, a qual agora alcançamos a reconciliação. Meditando na Bíblia, meditando ali nos meus estudos, meditando ali em capelania, aconselhamento pastoral, a humanidade ela busca a felicidade. A felicidade é um estado. Nós podemos estar felizes agora, e quando chegar em casa, uma notícia nos transporta da alegria para a tristeza em um segundo. Mas quando eu leio Apocalipse, João diz: lá não terá choro, Aleluia. lá não terá tristeza. Glória. O próprio Cristo nos servirá de guia para que nós possamos ter acesso à árvore da vida. Mas o próprio João também diz: lá não entrará adulto, feiticeiro, homicida, efeminado. Então, até o dia do Senhor nos buscar, a responsabilidade é nossa para com a nossa família. Seja a nossa família em nosso lar, aqueles que têm, como aquele centurião disse: Senhor, não sou digno de que tu entre em minha casa, porque eu sou homem de ordem, e às vezes receber ordem é difícil. Eu estava conversando uma vez com um pastor que trabalhava em uma loja famosa de fast food, e o gerente queria que ele trocasse a validade dos produtos que estavam lá para colocar para vender. Ele falou: não, antes de ser gerente aqui, eu sou homem de Deus. Ele falou: então você vai embora sendo homem de Deus. Ele falou: vou embora de cabeça erguida. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu não vou fazer isso. Aleluia. Eu não vou negar os meus princípios. Nós somos homens de autoridade dentro do nosso lar. Mas somos dignos de que Deus entre em nossa casa? Somos dignos de Jesus nos visitar e trazer a cura? Talvez nós ousemos morrer pelos nossos filhos. É lindo, não é lindo? O pai deu a vida pelo filho, glória a Deus. A mãe deu a vida pelo filho, glória a Deus. Os filhos deram a vida pelos pais, glória a Deus.
ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho? Não temos. Na maioria das vezes não temos. Mas a nossa família é nossa responsabilidade. O marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. As mulheres sejam em tudo submissas aos vossos maridos. Mas as mulheres hoje, elas são instruídas a serem empoderadas, cheias de poder. Submissão, ainda tentam mudar o significado da palavra. Submissa é estar junto. Subaquático é debaixo da água. Subsolo é debaixo do solo. Subjunto é subjugar, é estar do lado. Porque para este mundo é desonra uma mulher ser submissa ao seu marido. Mas eu só vou ser submissa se ele me amar, assim como Cristo amou a igreja. Mas não foi isso que Paulo falou. Paulo falou: as mulheres que têm maridos infiéis, não largue, ganhe ele pelo seu bom procedimento. Tito, instruindo a igreja, diz: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a casarem, amar os seus filhos. O único lugar na Bíblia em que manda a mulher amar o seu marido, ser boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja envergonhada. Os maridos que têm mulheres infiéis, não amem a sua esposa. Porque até para Jesus ousaram perguntar: Senhor, é lícito nos divorciar de nossas esposas por qualquer motivo? Ele disse: foi assim no princípio? É isso que Deus ensinou? Ele não está escrito lá no princípio que deixará o varão, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e agora, uma vez unidos, eles são uma só carne? Aleluia. Mas Moisés mandou dar carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Porque uma coisa é divórcio, outra coisa é repúdio. Quando dava uma carta de divórcio, a mulher poderia casar de novo. Repudiada não. E muitas das vezes o pai não queria receber de volta porque era uma vergonha. E o que vai ser da mulher? Ela caía na prostituição ou mendigava. Mas não foi assim no princípio. Quando nós lemos lá Malaquias, ele diz: olha, se tem uma coisa que Deus abomina, é o divórcio. Não estava nem aqui, mas vamos lá. Eu estou pensando em me divorciar. Nem pensa. Nem pensa. Pense em atravessar este Egito e ganhar a sua esposa para Jesus. Pensa em atravessar esse Egito e ganhar o seu esposo para Jesus. Quando Josué, já velhinho, ele reúne ali os filhos de Israel e diz: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, porém eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Aí o povo entusiasmado diz: mas nós também queremos seguir ao Deus que abriu o mar vermelho. Nós queremos servir ao Deus que parou as águas do Jordão. Ô Josué, nós também queremos servir. Josué falou: você não pode servir, não sabe por quê? Porque Deus é justo e Deus é santo. E do jeito que vocês estão, se vocês andar com Ele, o próprio Deus vai fulminar vocês. Josué morre, vem o período dos juízes. Que coisa terrível para Israel. O homem de Deus estava de pé, o povo se consertava diante de Deus. O homem de Deus morria, o povo pecava. Deus levantava um libertador, um juiz. O povo se levantava, o juiz morria, o povo ia e pecava, até chegar a Samuel. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Por quem nós ousamos morrer? Por que não sofre o dano? 1 Coríntios 6, Paulo vai instruir os coríntios: olha, vocês sendo irmãos, vocês vão até os ímpios, aos juízes ímpios, para cuidar de assuntos que vocês podem cuidar de vocês mesmos. Vocês não sabem que o justo hão de herdar a terra, e que o ímpio não entrará no reino de Deus? Por que você não sofre o dano?
Porque sofrer o dano é humilhante. Porque sofrer o dano para muitos é se rebaixar. Porque sofrer o dano para... muitos não aguentam ouvir uma afronta e ficar calado. É homem de Deus, é mulher de Deus, mas quando ouve a afronta se desvia em um segundo. Quer bater, quer brigar, quer xingar. Sou homem de Deus, mas resolve no braço. Qual braço? Glória a Deus. Maldito o homem que confia no seu braço. Aleluia. Sou mulher de Deus, mas não levo desaforo para casa. Cristo foi cuspido. Aleluia, Jesus. Arrancaram a sua barba. Chicotearam e flagelaram. Teve irmãos que não suportaram ver o filme do Mel Gibson. Morreram no cinema. Em todo mundo isso aconteceu. Vocês procurem na internet. Esse dia eu coloquei no ministério. O que Deus fez através daquele filme. Os atores se converteram. Aquele ator que fez o papel de Barrabás, Mel Gibson falou para ele: olha, você vai ser solto agora, não olhe no olho do Cristo, o personagem. Aleluia. Aí ele faz aquela graça, mostra a língua. Quando ele está indo embora, ele não obedece o Mel Gibson. Ele olha para o rosto do Cristo, todo arrebentado. O olho roxo, só o olho aberto, outro meio fechado, uma cena bem forte. Aí vocês chegam em casa, vocês olham, ele vai embora, ele para assim, ele olha de novo assim, assustado, e ele sai meio que envergonhado. Aquele ator se converteu ali. Aleluia. Na cena da crucificação teve um vendaval terrível. O Mel Gibson disse que foi muito difícil fazer aquela cena. O inferno todo se levantou. Aquele ator que fez Jesus, ele falou o seguinte: olha, você vai, tem certeza que você quer esse papel? Nunca mais você trabalha em Hollywood. Ele aceitou assim mesmo. Nós aceitaríamos? Nós não queremos sofrer o dano. Quando nós vemos lá em o que é o dano, Êxodo 32, do versículo 30 a 34, o povo peca, faz um bezerro de ouro. Aí Deus diz assim: olha, eu não vou mais com o povo. Moisés, o teu povo pecou, eu não vou estar mais no meio deste povo. Você vai com este povo e eu enviarei meu anjo. Moisés fala assim: Senhor, poupa o povo. Se não poupares, risca o meu nome do teu livro, do livro que escreveste. O Senhor repreende a Moisés e diz: não, a alma que pecar, esta eu vou arriscar do livro. Quando nós chegamos em Romanos 9, Paulo tem o mesmo sentimento. Romanos 9, versículos 1 a 5, para nós entendermos. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo, e tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Olha o que ele diz no versículo 3: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, porque são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente amém. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu abro mão da minha salvação se os meus irmãos usufruírem dela. Porque nós devemos e temos que realmente estar preocupados com a nossa salvação. O próprio Paulo diz ali, ele diz: o esmurro, o flagelo, ou tem outra tradução, porque esmurro e flagelo, subjugo o meu corpo e levo à servidão, para que pregando a muitos não seja o mesmo reprovado. Mas aqui ele abre mão. Nós somos capazes de abrir mão da nossa salvação para a nossa parentela entrar no reino dos céus. Que sentimento é esse de Paulo? Aquele que era perseguidor, que entrava nas casas, teve um encontro genuíno com
morrer, abandonado, sentindo abandonado por todos. Ele diz: olha, vem ter comigo depressa, vem ter comigo antes do inverno. As prisões eram muito frias. Ele traz a capa, que esqueci na capa de carro, traz os meus livros, traz os pergaminhos. Aleluia. Ele diz para os coríntios: eu sou uma carta aberta de Deus para vocês. Glória. Não precisa ninguém escrever nada sobre mim. Nós carregamos mesmo a palavra de Deus. Não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Traduzindo isso do hebraico, é: não carregarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O que é isso? É eu dizer que sou crente e as minhas ações negarem aquilo que eu digo. É eu dizer que sou pai, não cuidar do meu filho. Eu dizer que sou esposo, não cuidar da minha esposa. Eu não honrar o meu pai, eu não honrar minha mãe. É ser esposo, não cuidar do marido, não cuidar do lar, não ser um bom profissional, não ser um bom empregado, não ser um bom patrão. Glória. Estou carregando o nome de Deus em vão. É verdade. Deus. Aleluia. Os injustos não herdarão o reino dos céus. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7 nos diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, alegreis abundantemente no Senhor. Outra vez eu vos digo, ó igreja, alegrai-vos. Onde que Paulo está? Epístolas da prisão. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. O que é equidade? É justiça sem privilégio. Tem o irmão A e o irmão B. O irmão A está certo, mas o irmão B é meu amigo. Então eu vou fazer justiça. A minha justiça vai ser para o irmão B. Mas e a razão do irmão A? O problema é dele. Isso é equidade? Perto está o Senhor. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se o meu sentimento está em Cristo Jesus, eu desejo não só a minha, mas a salvação do meu próximo. Quem é o meu próximo? Perguntou o fariseu. O Senhor lhe conta uma parábola e no final pergunta: quem foi o próximo? Quem é o meu próximo? Quem me ajudou? Um dia alguém orou por mim, um dia alguém me evangelizou, um dia alguém acreditou em mim e me batizou, um dia alguém acreditou em mim e me trouxe ao diaconato, um dia alguém acreditou em mim e me trouxe ao presbitério, um dia esse pastor acreditou em mim e me recebeu e nem carta eu trouxe. Mas nós somos tão insatisfeitos. Nada está bom. Não estejais inquietos por coisa alguma. O Senhor ele nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, para nós terminarmos. Capítulo 5, versículo 11. Nos diz assim o 11: assim que, sabendo o temor que deve ao Senhor, persuadimos a homens a fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que as vossas consciências sejam manifestos também. Versículo de número 18, é isso mesmo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhe imputando seus pecados, mas pois em nós a palavra da reconciliação. Nós somos igreja. Cristo colocou em nós o ministério da reconciliação. Aos diáconos e diaconisas, aos presbíteros e missionárias,
aos pastores. Deus colocou em nós o ministério da reconciliação, mas tem servo que não fala com o seu parente, mas tem servo que não fala com o seu vizinho, mas tem servo que tem contenda no trabalho. Não me interessa o que ele me fez. Existe um filme, também um livro, que se chama Entre a Cruz e o Punhal. O pastor ele vai evangelizar gangues em Los Angeles, não me falha a memória. Ele chega para evangelizar o líder da gangue. Ele puxa um canivete e diz: eu vou te cortar todinho. Ele falou: ainda que tu me corte 1000 pedaços, cada um desses pedacinhos vai te amar também. Isso é ser cristão. Isso é adorar a Deus. Versículo 21, aquele que não conheceu pecados, fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Para terminar, 1 Timóteo, clássico, 5:8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior, o infiel. E eu agradeço a oportunidade, irmão.